Olá, pessoal. Aqui quem fala é Beta Germano, sou editora do Arte que Acontece. Hoje a gente vai conversar com a Raquel Arnaud, é, que, enfim, além de ter a sua própria galeria, ela é presidente do IAC, que é o Instituto de Arte Contemporânea Brasileiro. É um instituto super bacana e eles estavam, inclusive, mudando de lugar agora um pouquinho antes da pandemia, com várias novidades. Então, a Raquel vai contar um pouco pra gente aqui tudo sobre o IAC. Deixa eu só convidá-la aqui e aí a gente conversa. Tô entrando. Olá! Olá, Bruna. Tudo Tudo bem? bom? Tudo Tudo bem? bom. A senhora tá me escutando bem? Agora eu estava escutando melhor, agora estou escutando um pouquinho menos. Eu acho que eu vou pegar o fone aqui, gente. Desculpa. Eu vou botar o fone que eu acho que facilita. Pera um pouquinho. Espera um pouquinho, eu vou tentar também. Acho que tem que pôr mais alto. Pronto, já coloquei no máximo. Melhor. Pronto, acho que agora tá melhor, né? Acho que está assim. Você está Ótimo. bem? Tô ouvindo super bem. Ah, ótimo. Então, Raquel, primeiro eu queria que a senhora contasse um pouquinho pra gente como surgiu a ideia de criar o IAC e o que é o Instituto, porque às vezes acho que as pessoas ainda não entendem muito bem que o foco de vocês é a parte de documento, né? Você pode começar explicando um pouquinho? Você quer que eu comece a explicar? Pode começar. Tá bom. Então, no fim, é o seguinte, eu já tinha galeria desde 1973. Eu já estava, já era galerista e estava já há alguns anos trabalhando nisso, quando foi um acontecimento quase que acidental, que Uhum, dois artistas meus da galeria tiveram, o primeiro o Willis de Castro, teve uma tempestade na rua dele e alagou a casa dele. E ele teve que separar ele e o Hércules Barçal trouxeram os documentos deles salvos dessa tempestade. Isso uhum, do ano 80. De repente, em 90, morre o Sérgio Camargo, que era um artista com o qual eu já trabalhava há 17 anos, e ele morreu uma morte em 1990, 60 anos de idade, que era muito jovem, né? Mas e a família, que eu, como já estava tradicionalmente trabalhando com ele, eles quiseram que eu tomasse conta do espólio dele. E eu uhum, Aí, evidentemente, eu fui cuidar do espólio dele. E não é que eu me deparei que, além das esculturas, tudo, vinha um acervo de documentos preciosíssimo. Então, eu recolhi tudo isso numa casa que eu criei, daí eu tomei consciência que no Brasil não tinha nenhuma instituição especializada nesse setor, como não tinha mesmo. E a uhum, nossa é a única instituição que cuida de acervos e de pesquisas e disponibiliza para pesquisas. Então, eu fui obrigada a pensar como que eu vou fazer. Trouxe tudo isso para uma casa que eu aluguei, que eu chamei de Casa Um, uhum, temporariamente, para ver o que eu decidia. E não é que em 1900, nessa ausência total de instituições que cuidassem disso, eu fundei o Instituto de Arte Contemporânea em 1997. Daí, uhum. aonde vamos, né? Daí, Tá. aí eu fiquei procurando um local para o IAC, para essa parte, sobretudo, porque eu estava com uma preciosidade de documentos, tanto do Willis quanto do Sérgio, Uhum, maravilhosa, preciosa. Então, eu tinha que encontrar um local. E encontrei, no começo, foi uma,
uma indicação que nós tivemos, que fomos usar o prédio da Faculdade de Filosofia da USP. Ficamos, mas sempre nós éramos hóspedes de uma instituição. Então, coincidiu da gente ter, eu ter tido a obrigação de ajudar na reforma da Faculdade de Filosofia, que foi o que ela ofereceu. Fizemos isso, foi lindamente aplaudido. Os 2 primeiros reitores adoravam, eu já tinha sentido que a USP nos estavam abraçando com o maior carinho, respeito. Mas aconteceu que depois veio um terceiro reitor que resolveu nos despejar. Foi uma decepção muito grande. Então, nós fomos para o Centro Cultural Belas Artes, onde eles nos acolheram muito gentilmente, é lógico, com espaço menor. E aí, desde 2011 até agora, recentemente, ano passado, mas evidentemente nós, durante esse tempo, nós crescemos muito. E aí antes nós começamos então com o Willis de Castro e o Sérgio Camargo, e paralelamente vieram outros artistas, colegas, inclusive, porque por acaso, não é? A gente se baseou sempre na escolha, não era que a gente tinha uma linha tipo geometria ou a nossa intenção, e foi sempre, né, era focar na pesquisa e na colheita de acervos, né? E que tipo de documentos são esses, Raquel, para as pessoas entenderem melhor? São os projetos, né? Pois é, você veja bem, até quando fala que tipo que, né, por exemplo, o Willis era uma pessoa ele foi músico, ele fazia música concreta, ele fazia poesia concreta e tinha todos os projetos das obras deles. Então, veja como tinham díspares as atividades dele, né? Depois vieram os outros, cada um com a sua especialidade, entende? Com a sua maneira com os seus projetos. Sim. Para fazer as obras. Nunca era uma obra completa. Era sempre o desenho, a pesquisa, o protótipo. Legal. Protótipos para fazer a obra final, que aí então entrava no mercado. Daí para fazer a escultura, enfim, o que fosse, né? O desenho, ou a pintura, enfim. E nós começamos com os 2 e praticamente crescemos. Já tivemos logo a acolhida assim, do Fiammingue, do Saciloto, do Amilcar de Castro, que logo faleceu em seguida. E nós tivemos 8 artistas que vieram aos poucos se instalando com os seus arquivos no IAC, à procura do IAC, porque existe uma coisa, como não existe outra instituição assim aqui, nós éramos a única que podíamos acolher e, sobretudo, artistas que eram ligados à nossa linha de trabalho, Sim. Então, eram artistas que nós já conhecíamos. Por exemplo, Lutar já tinha trabalhado comigo. E vieram, assim, vários outros artistas, como o Fiammingue, o Saciloto. Todos eles vieram ao IAC. Foram atrás porque viram que era importante esse trabalho, né, de conservar o documento. Consequentemente, nós precisávamos de uma área maior. Aí é que entra agora o Espaço Novo, né? Por que nós fomos para um outro lugar? Por quê? Primeiro, a gente viu que a gente tinha que ter uma sede própria. E aconteceu da gente conseguir ter uma sede própria. E nós nos instalamos. Daí eu encontrei esse prédio, reformamos, o Felipe Crescente que fez a reforma, até para dar... Legal. E aí nós conseguimos aí você pergunta qual é o local. O local foi magnífico. Aliás, nós procuramos um local que desse acesso, que fosse fácil de acesso. Então, na confluência da Avenida Paulista, pegando a Minas Gerais, e que terminava
na Avenida Doutor Doutor Arnaldo Arnaldo. 6, que é Aham. onde tem ao lado 3 metrôs, onde Uhum. passou a fazer parte do circuito da Avenida Paulista, que vai até a Casa do Japão. Então, nós, de repente, estávamos instalados foi o local privilegiado. Então, Uhum. e o ano passado nós nos dedicamos a essa reforma para adaptação, porque lá nós temos que ter cofres É isso climatizados. que eu ia perguntar. Quais são as critérios, as dificuldades para guardar esses arquivos, né? Nós temos que ter cofres, salas climatizadas, temos que ter sala de pesquisas, temos que ter pesquisadores de lá, que nós temos 2 pesquisadores que atendem as pessoas que querem vir, e nós temos tido que acolher pessoas de fora, como o Getty Museum, o MoMA, a Reina Sofia, Uhum. Tate, todos eles já mandaram pesquisadores deles para pesquisar Pesquisa. artistas, entende? Legal. Então, com isso, a gente tinha que expandir. Daí que foi que a Ah. gente conseguiu esse prédio e agora, nas vésperas de Da inaugurar, pandemia, vocês acabaram. Vocês iam. Foi no final de semana que fechou tudo, né? Que vocês iam inaugurar. imagina a nossa tristeza, né? Foi muito É, gostoso, que não imagina. só para a pandemia, que já era uma coisa absurda, Uhum. nos pegou sem saber o que é isso, que somos vítimas do quê, que é incrível, né? Que a gente está. Tanto é que eu estou indo na minha casa, confinada desde então, Isolada, tadinha. desde o dia 14 de março que eu estou aqui. Então, a Tem que ter gente. juízo, hein, essas horas, hein? É disciplina, né? Disciplina. Exato. E controle, né? Porque dá uma tristeza também, né? Porque Dá. você não sabe, a gente estava naquela hora inaugurando uma exposição maravilhosa também. Conta um pouquinho da exposição para o pessoal, porque eu soube que vocês iam fazer. Vocês fizeram alguns projetos que os artistas nunca tinham feito, né? Que tinha documentação. É Luzes da Memória, que se chamava a exposição, cuja reitoria a curadoria era do Ricardo Rezende e da Marilúcia Botelho, que Uhum. é a Maria Lúcia, ela é diretora técnica do Núcleo de Documentação e Pesquisas, que também está dentro do IAC. Esse trabalho estava também dando acolhida aos novos artistas que estão entrando Por para acervo, né? 5 artistas, entende? Quem são? O Antônio Dias, né? Antônio Dias, a Carmela Gross, o Ivan Serpa, o Jorge Wilhelm, para você ver, que também nós temos o Jorge foi um amigo Arquiteto. e arquiteto que no começo do IAC ele me prestigiou muito e fazia parte do IAC. Imagina, agora os projetos dele vieram. E aí estaria para ser exposto agora um projeto dele que não foi realizado. Aliás, todos os projetos que não foram realizados. Muito legal isso. Então, tinha um projeto lindo dele que era assim, da Robusta. É Uhum. um projeto que realmente nunca foi feito e a gente era uma utopia a realização desse bulevar. É um Boulevard Augusta, de 1963. Então está lá, aliás, tudo isso está lá. A Carmela Gross, que fez uma linda escada dourada, que está toda a escadaria do prédio. Tá lá? Que legal. Aliás, está tudo isso Montado lá. dia 14 de março. Isso tudo está fechado lá nesse momento. Inclusive, uma exposição linda do Cérebro Esmeralda, que também é inédita. Outra inédita também da Ioli, que tem um filme que ela nunca mostrou. E, enfim, o Ivan Serpa e o Ruben Ludolf, todos eles que estão todos lá dentro dessa exposição. Tá? E aí na exposição vocês colocam o trabalho e o projeto junto para a pessoa entender? Como que é a ideia? Escolhe um dos projetos, um dos trabalhos. Uhum. Por exemplo, o Boulevard, por exemplo, do Jorge Wilhelm.
nós pegamos o Boulevard Augusta, que nunca Uhum. foi visitado, não é? Do Ivan Serpa, umas cartas que ele fez em 1951, 52, entende? O Rubens Ludo, eram projetos dos trabalhos deles, muito geométricos, que nós pintávamos uma parede Uhum. com esse trabalho. Enfim, a Iole está um filme dentro de uma obra que nunca foi mostrada, Que entende? legal. E, nós temos todos uma obra de cada um. Do Antônio Dias tem umas máscaras que ele fez. Aliás, é muito bonito, porque é um trabalho que ele fez em. Como é que é o nome uma técnica especial, que era tudo. Deixa eu ver. Era sobre ele focava. ah, uma, agora eu não estou vendo aqui que eu queria mostrar para você. O trabalho do Antônio Dias, o projeto dele? Era o projeto que a gente está mostrando lá. São umas máscaras que ele fez para um projeto da Watergate que ele fez. Ah, Experimentada, ele fez, foi experimentada pelo visitante. uhum. As máscaras a gente iria Pode colocar usar. para visitante. Que Elas estão legal, expostas. Era um que projeto que ele legal. fez e também que nunca foi Que visto. nunca tinha sido realizado. Nossa, que incrível, muito legal. Pois é. E me fala um pouquinho sobre as publicações, Raquel, do Instituto, porque além de vocês preservarem, vocês fazem as exposições. O que mais que o Instituto faz? E agora com a sede nova que vai ajudar, né? Parece que vocês iam fazer umas aulas lá, né? Vai ter muita coisa, eu vou te contar tudo. Tá, então me Ele, conta. para resumir, eu não sei quanto tempo nós temos, meu Deus, casa. Não, pode ficar tranquilo, eu te aviso. Tem 1 hora, tem bastante tempo. Aqui é o seguinte, teve esse livro que foi feito da figuração e abstração, que acho que existia uma curiosidade de saber dele, que foi Uhum, pela Glória Ferreira, né? Ela é uhum. uma grande curadora e Eu tô com ele aqui, deixa eu pegar aqui rapidinho, só para mostrar. você quer ver o livro? Ó, É, nós duas estamos mostrando o mesmo livro. é, é legal para as pessoas verem. Hein? Esse livro é incrível, porque isso aqui mostra, porque em 1949 foi fundado o Museu de Arte Moderna, com Uhum, exatamente focado na abstração, na figuração e abstração. Esse livro que ela fez, ela uhum. mostra as obras daquela época e a gente editou esse livro e lançou no IAC. Legal. As publicações que estão lá no IAC. Foram feitas uma iniciativa também do IAC. Entende que foi uma coisa muito especial, né? É Então, su... lá no IAC, e para cada exposição que a gente fez nesses 23 anos, nós tivemos catálogos primorosos, alguns esgotaram, mas aí Uhum. no IAC, catálogos memoráveis, assim, para ver e para comprar lá. A gente vende Legal. vende Tem esses al- catálogos. o nome do livro, alguém tá perguntando aqui, a Roberta está perguntando. O nome do livro é Brasil, Figuração versus Abstração no final dos anos 40. É esse 40, aqui. precisamente foi quando inaugurou esse O... Museu de Arte Moderna, em Uhum. 7 de abril, em 1949, com essa exposição, entendeu? Uhum. Que mostrava um novo campo, uma nova Visão. arte, né? Era Uhum. Uhum. e Super aí, legal. paralelamente, lá no IAC, a gente, para cada exposição, a gente procurou ter mostrar, fazer um catálogo, né? Uhum. Então, fizemos assim então, e a gente estaria expondo também no dia da inauguração, todos os exemplares. Todos os exemplares. Também estão à venda e é uma maneira da gente captar recursos também. Uhum.
Qual outro catálogo que você citaria, que vocês publicaram, Raquel, nesses anos todos? São 23 anos, nós temos tantos catálogos. De cada um a gente tem um. De cada exposição nós fizemos um. Uhum. Tem do Tacharu, tem quem mais? Do Saciloto, tem O próprio Willis deve ter, né? do Willis tem lindo. Inclusive a gente editou depois, tem essa parte que eu vou falar depois para você, quando você vai querer saber como que a gente capta recursos, né? Uhum. Não é isso? Ou não? Pode falar. Explica um pouquinho como que é a captação. Terminar a exposição, né? Que a gente essa exposição, aí eu vou passar para deixa eu ver, você estava querendo saber dessa. Aí você queria saber tem o do. E nesse decorrer das coisas, apareceu também o livro que agora, comemorando os 20 anos, agora já está com um pouquinho de atraso, 23, mas vai ser lançado o livro do Jacopo Crivelli Visconti, que é um dos nossos conselheiros, faz parte do nosso quadro de conselheiros curatorial. Entende? Legal. São três. É o Ricardo Rezende, ele, e também tem a Regina Teixeira de Barros. São três curadores. Legal. Então, esse livro vai ser lançado também virtualmente no dia 21 de maio. Agora. Aí as pessoas podem comprar como livro? Pelo próprio Instituto, no site? Vai ter que se comunicar no IAC e comprar lá. Isso vai ser publicado no live que vai ser feito no dia 21 de... No dia 21 com ele, né? Contando com ele, Mostra pra gente, por favor, a capa do livro, pra gente ver. Eu tô curiosa. Eu mostro o livro. Muita coisa para ver. Lindo. Agora, deixa eu te contar que esse daqui foi uma iniciativa do Iaco, que hoje é o curador da próxima Bienal, né? E ele teve essa iniciativa de convidar curadores e pesquisadores internacionais e viessem aqui fazer pesquisa no Brasil, dos nossos arquivos. E eles vieram. E aí surgiu esse livro com o parecer deles e, ao mesmo tempo, uma alegria muito grande. E nós vimos o quanto que o nosso acervo proporciona de pesquisas. Sim, maravilhoso. A gente ficou sabendo pelo livro, que é genial, que o Jacopo teve essa ideia de fazer e foi maravilhosa. E a gente ficou tendo nesse livro a possibilidade de ver a quantidade de como nós podemos favorecer uma pesquisa internacional. Exato. E aí colocar os artistas brasileiros na história da arte internacional, né? Desse jeito. Cada um pesquisou um artista. Sabe? Legal. Não foram todos, mas eles escolheram. E eles pesquisaram os documentos de cada um. É muito lindo. O livro é lindo. Que lindo. O Jacopo teve total liberdade de fazer isso e deu também aos seus pesquisadores, aos seus convidados, com total liberdade de fazer o que eles achavam como poderia fazer, né? E eu estou vendo aqui que tem a compra. Mandar o e-mail. Pelo e-mail, pelo contato, @iacbrasil, né? Org, né? E o que mais que tem de novidade, Raquel, para esse espaço novo? Olha, a gente vai ter a possibilidade de fazer nós vamos ter um anfiteatro, né? Teatro que vai poder fazer palestras, pesquisas, o que for, com 60 lugares. Que fica em cada andar tem essa sala de pesquisas e a gente proporciona, você sabe, o Instituto de Arte Contemporânea não tem fins lucrativos. Portanto, a gente está aplicado na Lei Rouanet
e a gente capta recursos através dessas exposições que nós fazemos. Uhum. E vão ter cursos que nós vamos fazer, temos possibilidade de fazer cursos, vamos cobrar, claro. E Claro. nós temos também a colaboração dos simpatizantes do IAC, que tem, além de ter uma diretoria de 8 diretores, que eu posso dizer, né? Tem também nós temos o Conselho Curatorial, é claro, Uhum. temos um conselho fiscal e temos a possibilidade e temos um conselho geral que a gente que contribui mensalmente, deduzindo da Lei Rouanet. Ah, que legal. É uma maneira de uma Ajudar a manter, né? Que não é barato, né? Manter esses documentos intactos. outras ações. Por exemplo, nós temos umas ações como Amigo do IAC, que é essa. Já te lembrou. Mas eu já estava com ela na cabeça. Os amigos do IAC, que a gente pode fazer. A gente fez, com o acordo das famílias, algum projeto que algum artista tenha feito, como do Willis e do Saciloto, do Iafiaming, a gente fez gravuras. E a gente vende as gravuras desses projetos que foram feitas com tiragens limitadas e a gente contribui e que contribuem bastante para o IAC também. E também estamos fundando uma coisa que é muito interessante, que é a Adote um Acervo. Porque cada acervo, é lógico que a gente tem uma despesa muito grande para limpeza, a higienização. Aliás, nesse prédio Proteção, né? De mofo, incêndio, mil coisas, né? Depois vai até chegar nos cofres para guardar, você passa por várias etapas, né? Tem a quarentena, que fica embaixo ainda a quarentena, depois aí passa para uma sala de higienização e depois vão para os cofres para serem pesquisados e para serem usados, né? E armazenados, porque é claro que precisa ter isso. Sim, super bem cuidado, né? É claro. O Rafa Moraes está perguntando aqui, ele falou, Raquel, você plantou uma semente e cultiva muito bem esse importante instituto. Como você vê o IAC daqui 10 anos? Enorme. Bom, cada vez com mais artista, né? Quantos artistas? Mas agora nós temos espaço, você pode imaginar que os documentos não ocupam, nós já temos uma sala a mais para poder colocar mais documentos, quer dizer, que já previmos isso, quer dizer, então a gente procura ter uma expansão maior. É claro que a gente vai ter, nós vamos ter bastante procura para fazer curso, para ter pessoas que venham fazer cursos, fazer estágios, tem pessoas que Importante, legal. tem outras que venham que até nos favorece bastante quando vem fazer o estágio. E também chamar para fazer cursos de outras atividades culturais, desde que seja em arte, né? Claro. Não precisa ser só dos pesquisadores de documentos, entende? Pode ser outra desde que seja ligada à arte. Da arte, exato. E quantos artistas estão entrando agora, alguns artistas novos, né? Como o Antônio Dias, a Carmela Gross. Até o ano que vem, a ideia, vocês vão ter mais ou menos quantos? 13. Esse ano já vamos começar com 13 artistas. E aí, até o ano que vem já aumenta, né? Parece que no total vão ser. Nós temos intenção de ter bolsas para pesquisas, né? Isso também. Eu vou te dizer, o pessoal que trabalha lá, por exemplo, a Rita Witt, ela tem trabalhando no setor de
de pesquisa, ela é do conselho, é gerente institucional. Então, ela está programando uma opção de novidades para o IAC, desde que agora a gente tenha lugar para acolher, né? Então, os cursos, como as bolsas para pesquisas, no atual Pesquisa. também tem, a pessoa pode escolher o artista da sua preferência e bancar a conservação desse artista através de doações, entendeu? E tudo isso é reduzível do imposto de renda, entende? Legal. Todas as ações podem ser deduzíveis do imposto de renda, o que favorece e estimula as pessoas. Mas eles ficam geralmente entusiasmados, sabe? A nossa Paula Amaral tem a Paula Azevedo, que também é a nossa diretora, a Ana Lúcia Legal. Serra, a Cristiane, tem a Ana Serra, o Antônio Veiga, a Cristiana Rebelo, a Patrícia Azevedo, Pedro Barbosa, Roberto Miranda de Lima, e tenho eu que estou agora como presidente, que daqui a pouco passo para outra pessoa também. Eles são todos diretores, né? É isso, da equipe de diretoria. E são todos muito engajados, muito Legal. entusiastas em ajudar, porque Que bacana. realmente eles nos dão ideias, eles vestem a camiseta do IAC e nos Legal. ajudam. Sabe, isso tem sido, essa colaboração é muito importante, né? E tem algum artista, Raquel, que você gostaria muito de cuidar do acervo que ainda não está... Tipo, qual é o seu sonho, assim, de artista ou artistas que você gostaria de cuidar e manter a memória e ajudar nesse sentido? Olha, até agora foi uma coisa tão inusitada para mim, porque também, como eu digo, mudou minha trajetória, que eu agora tenho a galeria e tenho o IAC, fundei o IAC. Então, Jornada dobrada, né? é um trabalho. Isso me deu uma possibilidade de ver, ter a quantidade de pessoas que querem. Isso aconteceu e tal, entende? Eles Porque, vêm. ao contrário, eu tenho que pensar daqui a pouco como é que eu faço para... A gente tem que... porque todo mundo vai... É lógico que tem muita gente que vai querer entrar no nosso... Sim, sim. Tem muitos artistas, muitos... Tem, bom, enfim, muita gente que não sabe o que fazer com seus documentos. E como Sim. depois, de repente, eles acordam e dizem assim, puxa, existe uma instituição aqui no Brasil que pode cuidar, limpar, sabe? Pode ter o cuidado de manutenção e pode disponibilizar, como é a nossa ideia, sempre disponibilizar para pesquisas. Porque tem duas pessoas que trabalham, que são o Vinícius e o Davi, que são pesquisadores. Eles acolhem, por exemplo, se você aparecer para marcar que você quer pesquisar determinado artista, e faz. E eles Eles ajudam. marcam a hora que eles acompanham, mostram como fazem as pesquisas. Enfim, é um projeto. Maravilhoso, né? Não tem. Não tem é uma coisa que não tem limites. E a gente não. É sempre surpreendente que cada vez mais pessoas querem. Imagina agora no prédio novo, que tem esse acesso tão mais fácil, Sim. e nós estamos vamos acolher com maior orgulho e carinho, né? Vai ser Então, uma a dúvida é que a gente não está sabendo como que a gente as pessoas estão vindo. Veja só, o Antônio Dias morreu no ano passado. Era amicíssimo nosso. Né? Sim. Quer dizer, o Willis, veja como foi o acidente do Willis, do Sérgio, que vieram primeiro e que me deram, me chamaram a atenção da Te deram necessidade. esse problema. Pois é, foi uma coisa. Que Foram legal. a gente vai vendo que existe essa necessidade e a gente vai crescendo. E depois não é só
é tal coisa, tendo documento, por exemplo, nos Estados Unidos, as instituições que cuidam de documentos, eu já fui ver numa instituição americana que faz esse tipo de recolhimento Trabalho. de documentos, eu fui ver uma exposição das partituras do Beethoven. Imagina. Que legal. Tudo isso entra numa, né? Não, maravilhoso, maravilhoso. Dá para fazer coisas incríveis. O Fábio está perguntando aqui se tem seguro esse lugar onde ficam os arquivos. Ah, sim, claro. Sim, né? Absolutamente. Tem portas blindadas contra. Aliás, para cada. Entende, né? O Felipe Crescente colocou portas blindadas que não pode passar de um lugar para o outro. Nós temos uma garantia enorme para acesso, que nos dá que cuida muito, porque a gente consegue preservar, quer dizer, tomar cuidado de entrada. Tem alarme, nós fizemos um trabalho de ter, nós temos câmeras em todos os lugares. Se você quiser, a gente pode ver de casa, pode Tudo que está ver o que acontecendo. está acontecendo lá. Isso tudo foi Exato. isso tudo Sala. está sendo, nós estamos começando a usar, né? Mas ainda não estamos usando. Né? Agora vai ser nessa nova possibilidade de abrir, né? Então, é uma coisa que nós vamos ter que cuidar disso, porque nós temos que fazer. Agora temos que cuidar, nós temos que, na hora que formos abrir, não é que está fechado, a gente só deixa entrar uma ou duas pessoas agora nesse período, né? E depois tem que ser com calma, né? Aos poucos. A visitação às exposições. A gente vai deixar para. Né? Sim, sim, sim. E você tem mais alguma coisa, alguma novidade para contar? Alguma coisa sobre essa exposição que ia abrir? Para quem não sabe, eu chego aqui atrasado, a exposição de inauguração do novo espaço ia abrir no dia 14 de março, que foi exatamente quando teve todo mundo, enfim, entrou em confinamento, então eles cancelaram, né? E tem mais alguma coisa da exposição que você acha legal mencionar? Foi uma coisa incrível, porque você vê, nós estávamos naquele entusiasmo de Casa Nova, um ano preparando todos os benefícios que a gente tinha que pôr para a gente não perder nada, né? Que a gente não podia não podia esquecer de nada, nem, por exemplo, climatização. Tudo isso está tudo dentro do que nós tínhamos que fazer, né? Então, o seguro, enfim, toda a parte de segurança, como acolher as pessoas, como fazer a visitação, como fazer as vendas dos produtos das ações que a gente inventa e que tem que inventar mais, né? Todos esse tipo de coisa nós tínhamos que deixar preparado e nós estamos com todas as salas. Tudo alinhado. Né? Quer dizer, não é que nós não estamos deixando não esquecemos, acho que não esquecemos de nada. Mas se esquecemos também ainda dá tempo, né? Porque ainda está aí. Mas acho que não. O cuidado que o Felipe Crescente teve e que a gente teve durante toda essa obra, isso tudo nós fizemos em um ano. Em um ano, é muito pouco tempo para poder deixar tudo isso pronto. Porque nós não tínhamos como fazer a coisa mais, sabe, não tinha, tínhamos que sair do outro E aí tem que muito bem, a gente é muito agradecido, mas acontece o seguinte, que existia uma coisa, eles também cresceram, eles tinham salas de aula, precisavam de mais espaço, e nós lá dentro ocupando um mínimo espaço que cada vez diminuía mais, e com um monte de acervos querendo... Necessidade, Entendeu? E pedidos mesmo. Legal. Vamos só lembrar aqui para o pessoal, o dia do lançamento do livro digital vai ser dia 21, né? 21 de maio. 21 de maio, e aí vai ter uma live com o Diaco no Instagram do IAC, é isso? Eu acho que é do IAC, eu tenho a impressão que é assim, porque Tá. né?
Então, para quem quiser assistir, é uma boa dica, né? É uma curadora que vai fazer a entrevista com ele. Vai ser um live, né? No Sim, Instagram, né? E eu acho que vai ser muito sucesso. com certeza, com certeza. Estou louca para ver o livro e ver essa exposição, que deve ter. Ah, a Rita colocou aqui, dia 21 às 19 horas. Obrigada. É, então tá bom, Raquel. Obrigada, viu, por conversar aqui com a gente. Eu espero que eu tenha falado tudo. Parabéns, falou tudo. Parabéns pelo projeto, pela iniciativa. Estamos todos torcendo muito e vamos ajudar da forma que for possível também do lado de cá. Eu tenho a dizer que com esse projeto, eu cada vez dou mais valor à memória, né? É maravilhoso, Né? maravilhoso. Precisamos valorizar aqui no Brasil a memória. Temos artistas tão incríveis, né? Incríveis. Tá bom? Então Tá tá. ótimo. Obrigada, viu? Boa noite. Obrigada para você também, tá? Tchau, tchau. Deixa eu ver, tem gente.